que você avalia esse primeiro semestre do Flamengo? Ele está sendo melhor do que foi no passado? Não, não, até porque ano passado o Felipe vinha do final de 2024 ali já conhecia os jogadores, boa parte dos jogadores, por ter jogado com os jogadores, por conviver ali, né, tá no dia a dia do Flamengo, sendo técnico das divisões de base, então tá sempre ali acompanhando, conhecendo os jogadores que chegaram depois da saída dele. Então era o dia a dia dele era no Flamengo. Então quando ele assumiu o time, ele tinha uma noção muito grande do que era o time do Flamengo, conhecia praticamente todo mundo. Então, na virada de ano de 24 para 25, ele começou o trabalho dele já com entendimento, com a estrutura, conhecendo todo o ambiente do Flamengo, todos os jogadores do Flamengo. Isso é um handicap a favor dele, ainda mais ele sendo um estreante no profissional, inexperiente em muitas coisas, esses fatores o ajudaram a desempenhar, a traçar um planejamento para o ano todo, conhecendo, sabendo os jogadores que ele tinha em mãos. Então, é completamente diferente. Esse ano a gente começou na ressaca, né, da final de Libertadores. Ressaca em que sentido? De ter avançado muito no calendário de 25, né? Avançado muito no mês de dezembro, com o final de Libertadores, com o Intercontinental, que não foi só a final. Tiveram 2 jogos antes, né? Então, e jogos de certa forma difíceis, né? Porque assim, é sempre um intercâmbio com times de outros continentes, e a grande final com o PSG, que exigiu muito do time já no final, né, pós-final de temporada, já esbarrando no Natal. E aí, pela mudança do calendário brasileiro, os jogadores não tiveram férias completas, muito mal 15 dias, a preparação física de pré-temporada foi totalmente alijada pelo início rápido do estadual. Aí teve aquela situação que envolveu os jogadores da base que não performaram e deixou o Flamengo numa situação que o presidente BAP, diga-se de passagem, interviu e mandou os jogadores do profissional voltarem mais cedo, quebrando ali uma parte importante da preparação física, e né, a gente ficou se arrastando aí uma série de situações. A gente perde a Supercopa do Brasil, perde a Recopa, né, o time se arrastando em campo, seus principais jogadores sem desempenhar, por tudo isso que eu comentei. Então, assim, é completamente diferente. E aí, para uma escolha pessoal, eu não vou entrar nos detalhes das escolhas pessoais do BAP, ele decidiu mandar o Felipe embora, né? Porque a maioria da torcida rubro-negra, da imprensa, de um modo geral, não concordou. Mas ele é o presidente e ele botou, penso eu, na minha humilde opinião, a vaidade dele em primeiro plano. E mandou o Felipe embora. Então, assim, o Leonardo Jardim, que já não estava nem mais no Brasil, né? Já tinha deixado o Cruzeiro no final do ano passado, estava lá vivendo a vida dele, foi convidado e aceitou vir trabalhar no Flamengo sem ter o conhecimento que o Felipe tinha do elenco do Flamengo, do que é ser técnico do Flamengo, de entender o quanto a torcida tem influência no dia a dia do Flamengo, através das cobranças, seja nas redes sociais, seja no estádio, o quanto a imprensa repercute qualquer coisinha no Flamengo, né? Quebrou uma xícara na Copa, lá do Ninho do Urubu, virou notícia. Então, assim, isso aí, ele tendo trabalhado no Cruzeiro, ele pode ter tido uma noção e tal, mas não, ali no dia a dia, sentindo na pele, o que é ser técnico do Flamengo. Então, assim, por mais que ele seja um técnico experiente, vencedor, uma coisa é ele dirigir o Mônaco, lá no Principado, né, sei lá, 20 mil torcedores, né? Outra coisa é dirigir um time que é dia e noite ali, né, a torcida marcando durinho, 40 milhões de torcedores marcando durinho, trocentos canais de YouTube, né, influencer, a imprensa toda em cima, porque quem dá audiência é o Flamengo. Então é completamente diferente, né, por vários aspectos, tanto esse que eu falei do técnico, que é conhecer o elenco, quanto da pressão de dirigir um tamanho, da magnitude do tamanho. E assim, a gente não está puxando aqui de sardinha porque eu sou flamenguista, não, porque é a realidade. É só você ver, e qualquer pessoa sabe disso, né? Não à toa dizem que
tem a Mamãe Globo, tem a CBF, tem a Flapress, tudo isso por quê? Porque o Flamengo é muito grande, então desperta atenção em tudo. Tudo que acontece no Flamengo vira notícia, tudo. Né? Então, é difícil para o técnico chegar, mesmo com a experiência dele, ele, né, se adaptar. Porque qualquer coisa que ele faça, né, já chegou com aquela pecha de que ele era retranqueiro por alguns, né, compraram essa ideia aí de alguns influencers, de alguns analistas, né, ditos analistas, que ele ia botar o time para jogar atrás, quer dizer, então ele já vem com uma certa desconfiança do torcedor, que também, por mais que estivesse chateado com o Felipe lá pelos resultados, e botar de repente a culpa toda nele, ninguém imaginava que o Felipe fosse mandado embora, ainda mais depois de um 8-0. Então, assim, a torcida estava muito ressabiada e é um trabalho difícil. Então, assim, acho que agora, com esse intervalo da Copa, ele com tempo melhor para trabalhar, já tendo uma noção do que é ser técnico do Flamengo, as implicações que tem nas escolhas dele, né, o burburinho que gera qualquer mudança. Então, assim, ele já é mais consciente, mais ambientado, acho que ele tem condições de fazer o trabalho dele. Não vai ter todo mundo a princípio, né? Os jogadores vão estar retornando da seleção aos poucos, né? Do Uruguai, do Equador, que eu acho que vão voltar, não vão demorar muito a voltar após a primeira fase, e os do Brasil. Então, assim, no ele vai ter uns 10 dias, no final das contas, aí, talvez, para trabalhar com o elenco todo. O que já é alguma coisa, pensando que a maior parte do elenco já vai estar trabalhando com ele já há um mês, vai ter os amistosos, vai ter a intertemporada lá em Portugal, como nós demos aqui no canal. Então, assim, tem um trabalho a ser feito e é agora que ele tem que mostrar, né, tem que se provar, porque o segundo semestre, como eu falei lá no início, é a hora da onça beber a água que o bicho vai pegar. Né? Tem aí 7 pontos para tirar do Palmeiras. Tem um jogo a menos. Tudo bem, tem um jogo a menos, mas tem que ganhar esse jogo a menos. E uma coisa são os times, todos, antes da parada da Copa, e outra depois. Alguns times vão melhorar, outros times vão piorar. Talvez percam alguns jogadores, outros vão trazer jogadores. Então, assim, tem tudo ainda por vir. Então, ele tem que estar preparado, porque vai ser muito cobrado por resultado, por desempenho, por títulos, como sempre foi no Flamengo. Opa, maravilha, meu amigo Jorge. Então vamos lá, vamos avaliar o seguinte.